Voltando então com mais uma aula de extrema importância na formação de vocês, algo muito comum também, que são as reações à superdosagem de anestésicos locais. Primeiro é importante dizer que a principal causa advém de uma técnica anestésica mal realizada. E qual que é a causa da técnica anestésica mal realizada? Falta de prática e de conhecimento. Saber como lidar é para situações onde você fez tudo certo e ainda assim houve uma intercorrência. Isso aqui não vai te dar o direito de anestesiar um paciente errado para saber tratar a complicação. A ocorrência se divide em dois grandes ramos, ambos evitáveis com técnicas corretas. A superdosagem pode ser absoluta, quer dizer o seguinte: você administrou muito no paciente. Guarda o tubete em cima da bancada, para que você lembre, depois de tantas informações que passou no seu dia, que você usou 3 ou 4 ou 8. Guarda o tubete, né? Assim como você guarda a tampinha da cerveja para o garçom não te roubar, guarda o tubete, né? Pra você não esquecer que você usou 3, 4, 5 ou 6. Não joga no lixo, não, tá? Até para você se proteger. Porque se o paciente teve uma reação bizarra ao anestésico, você fez tudo certo, você tem que considerar aquele lote anestésico como um problema. Como é que você sabe disso? Né? Então guarda o tubete. A relativa, né, o excesso relativo é aquele que você deu a quantidade a priori correta, mas o lugar errado. Você deu dentro de um vaso. E como é que você previne isso tudo? Anamnese. Tá? A anamnese é muito importante para ver se o paciente tem fator de risco. Usar preferencialmente, para não falar sempre, né, anestésico com vasoconstritor. Por que o vasoconstritor é importante? Porque ele reduz a necessidade de volumes grandes, porque como ele reduz a drenagem tecidual, o anestésico é mais tempo retido no local. Injeta lentamente. 1 ml por minuto é o ideal. Um cuidado com a agulha, né? Uhum. Porque a agulha longa, que tem um calibre maior, se você fizer uma pressão um pouquinho maior, a tendência é você depositar o anestésico muito mais rápido. Então, esse cuidado aí também. Um tubete anestésico, ele tem o nome comercial, né? E qual que é a base anestésica, no caso aqui a lidocaína, no caso ali um cloreto, né? Porque ela é um sal. Ser sal ajuda aí na biodisponibilidade do medicamento, a 2%, somado a epinefrina, que é um outro nome de adrenalina, né? Na concentração de 1 para 100 mil, tá? Partes aí, tá? E já te dá o cálculo. Um tubete tem 36 miligramas de lidocaína e 18 microgramas de epinefrina por carpule, então por tubete. Tá? Cabe uma discussão aqui, isso está em constante discussão e mudanças, você saber a dose máxima de anestésico por dia, né? Ou por sessão, se admite uma sessão um dia, né? Lembrando que o paciente tem que metabolizar esse anestésico todo. Essa tabela que o Gustavo colocou aqui para vocês é uma tabela que a gente pode considerar um pouco mais conservadora, né? Existem tabelas que vão considerar que a dose máxima, especialmente de lidocaína, que é o que a gente mais utiliza, em torno de 7 miligramas por quilo. Então essa tabela vai nos trazer um volume menor de anestésico, um volume menor máximo, né? Então a gente fez uma discussão importante sobre isso no livro, inclusive para o pessoal que está assistindo, que pretende fazer concurso aí, cai muito isso em prova de residência, tá? E tem que ficar atento no edital, porque às vezes o edital coloca uma referência ou outra. Então, se a referência do edital for 4,4, você tem que fazer o cálculo com base nesses valores, ou se considerar a referência mais atual do Malamed, inclusive, que é de 2019, aí vai considerar 7. Então, a sua resposta vai depender muito do que está no edital ali como referência. Inclusive, algumas perguntas
relevantes aqui, boss, o uso do anestésico com vaso é sempre via de regra, na maioria dos casos, ou tem exceção. Por definição, todas as bases anestésicas, elas são vasodilatadoras. Então, a gente já tem a indicação de usar o vasoconstritor para ter os benefícios ali e o tempo adequado de anestesia. A que é menos vasodilatadora é a mepifacaína, tanto que é a que a gente utiliza em procedimentos de urgência, né? Que você ali tem um paciente com alguma comorbidade, enfim, está com dor, você precisa tirar aquela dor do paciente, e aí você vai só fazer, por exemplo, ali a abertura do dente, enfim, aí você tem algumas indicações. Mas, ponto importante, paciente saudável a gente vai utilizar, e pacientes que têm comorbidades, não é que a gente não vai usar o vasoconstritor, ele vai controlar para que a gente utilize o vaso, para que aí sim a gente tenha todos aqueles benefícios que o Gustavo falou. A gente vai ter uma potência anestésica melhor, e a gente conversou muito bem sobre isso nos módulos anteriores, né? Onde controlar a dor e a ansiedade de um paciente que tem alguma comorbidade é fundamental. Então a anestesia profunda é importante, especialmente aí com o vasoconstritor, pelos benefícios dela, que vai dar o tempo de anestesia, vai diminuir a toxicidade, enfim. O que a gente pode fazer é reduzir a quantidade do anestésico por sessão. Então, um paciente cardiopata, por exemplo, controlado, a gente vai limitar a sessão ali em 2 tubetes. Então, se você tem várias cirurgias para fazer, você vai fazer uma extração por vez, vai tirar ali 2 dentes, você vai dividir o seu procedimento, mas limitando a quantidade, não deixando de usar o vasoconstritor. O pensamento é muito contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, tá? Então, é enquadrar o paciente no ASA 2, controlar para que você possa usar. Não é, eu não vou usar o vasoconstritor, porque às vezes o paciente cardiopata, você não usa o vasoconstritor e gera ali um pico de dor, uma adrenalina, liberação de adrenalina endógena dele pode ser até 40 vezes maior do que a da quantidade de um anestésico. Então, era melhor ter usado anestésico ou deixar o paciente infartar pela dor. Então, reflexão importante, a gente fala muito sobre isso no capítulo aqui específico de anestesiologia do nosso livro de cirurgia. Lembrando que esse livro que ele está falando é um livro de cirurgia, que é um livro que trata de assuntos relacionados à anestesiologia, inclusive, tá? Complementar ao assunto de hoje, que é de emergências. Então a gente tem um compromisso de fazer soluções educacionais que são contíguas, né? Então, o assunto de hoje, você precisa entender de anestesiologia, que está no nosso livro de cirurgia. Reforçando que faz parte da prevenção de uma emergência, uma anestesia bem feita. Um anestésico adequado. Tudo isso é planejamento, é anamnese, é conhecimento. Tá? Se você tiver dúvida, eu deixei aqui para você uma cola de como que você faz o cálculo do anestésico local, independente do livro que você esteja considerando, será só mudar a dose máxima permitida por dia, tá? Então, se uma solução de lidocaína tem 2%, o que isso quer dizer? Quando é 2%, geralmente, peso por volume, tá? Então, ele tem 2 gramas em 100, 2%. Peso por volume. Então, se ele tem 2 em 100, ele tem 20 miligramas por ml. Beleza? Se tem 20 miligramas por ml e um tubete tem 1,8, multiplicação simples, né? Matemática euclidiana básica. 36 miligramas por tubete. Então, um tubete tem 36 miligramas de lidocaína. Então, não interessa se é 2, 3, 10%. O que importa é o quanto está dando para o paciente. Nesse caso aqui, 36 miligramas por tubete. Se a dose máxima por quilo no valor da tabela for considerado como 4,4, vamos pôr mais conservador aqui, embora possa ter até 7, uma pessoa que tem 60 quilos pode tomar 60 vezes a dose por quilo. 264 miligramas como dose máxima. Aí ficou fácil, né? 264 dividido por 36 cada tubete dá o quê? 8,3, arredonda para 8. Sempre arredondar para o mais seguro, né?
Agora, se tiver dúvida, é 7, divide 2,64 por 7, né? Então, fica mais simples de entender, tá bom? E quais são os sinais e sintomas da superdosagem anestésica? São duas fases, tá? A fase do sistema nervoso central e de cardiovascular. A primeira é a central. Inclusive, a lidocaína, ela é utilizada sem ser como anestésico, como antiarrítmico, tá? Os primeiros sinais que o paciente está tendo superdosagem, fica inquieto, ansioso, nervoso, treme e pode até entrar em convulsão. É a fase excitatória do sistema nervoso central. O rebote vem seguinte na fase 2, onde o paciente fica sonolento, deprimido e pode chegar até a inconsciência, vomitar, ter calafrios, tá? São sinais centrais. E ele evolui depois para os sinais cardiovasculares. Se chegou até esse ponto, obviamente, iniciar ressuscitação cardiopulmonar, tá? Antes disso, controla o paciente, pode colocar oxigênio para ele respirar, para ele ficar mais tranquilo e acompanha. Se o paciente estiver muito nervoso e muito tenso, você pode considerar dar diazepam para o paciente, um benzodiazepina, para ele acalmar e não entrar na fase de ansiedade e nervosismo extremo. Por que o paciente tem isso? Porque os nossos vasoconstritores que você usa, por exemplo, aqui a adrenalina, ele tem um efeito positivo aqui no músculo liso vascular, de contrair, mas, olha aqui, olha, no receptor beta-1, ele tem um efeito do cronotropismo e inotropismo positivo. O que é isso? Cronos vem de tempo e ino vem de força. Ele aumenta a frequência do batimento cardíaco e a força. Isso pode ser a base das intercorrências e emergências por superdosagem, agora derivado não do sal, mas do vasoconstritor. E lembrando que todo vasoconstritor dado em excesso causa um efeito rebote de relaxamento de músculo liso, aumentando a chance, inclusive, de hemorragia, tá? E que pode causar aí as catecolaminas, ansiedade, medo, agitação, dor de cabeça pulsátil. Por quê? Coração batendo muito forte e muito rápido, dá aquela dor latejante na cabeça do paciente, que pode evoluir para tremor, fraqueza, sudorese, ter pico de pressão, frequência cardíaca aumentada, o paciente pode ter arritmia e parar, tá? Então, observa o paciente, não tem muito o que fazer, e se ele entrar em parada, ou você pensa que está piorando muito rápido, chama socorro, fica preparado para o suporte básico de vida. E há aqui uma tabelinha que eu coloquei no cantinho aqui, de contraindicações, os casos, né, onde usar catecolaminas ou aminas simpatomiméticas pode estar contraindicado, tá? Uma outra intercorrência aqui que acontece é a metahemoglobinemia, que é o quê? É uma condição que acontece com alguns anestésicos, raro, mas pode acontecer, é bom você saber, né? Que é uma condição onde aumenta a metahemoglobina no sangue. Então, a metahemoglobina é uma derivação metabólica da hemoglobina, aonde o ferro lá no grupo M da hemoglobina, onde carrega o oxigênio, ele foi convertido da forma normal, que tem a forma ferro 2+, para a forma férrica, né? Mudou o NOx do ferro aí para +3. Olha esse esqueminha aqui interessante. O normal é pegar a metahemoglobina e converter a hemoglobina pelas vias diferentes, por glutationa, por NADPH, tá? Mas aqui tem uma via interessante, ó, que pega a metahemoglobina e converte a hemoglobina normal, que é a dependente da citocromo B5 redutase. Por que isso é interessante? Porque é a via que vai ser alterada durante os anestésicos, anestesia por alguns tipos de anestésicos. Prilocaína e articaína pode aumentar as chances dos pacientes susceptíveis, e o mais conhecido é a ortotoluidina, que é um metabólico da prilocaína,
que aumenta a oxidação da hemoglobina, criando aí a metahemoglobina no paciente. Sinais são quais? Cansaço, letargia, dificuldade respiratória, pele acidentada, cianose, porque essa hemoglobina não é tão eficaz quanto a normal, né? A metahemoglobina não é tão boa para transportar oxigênio. Tratamento, o paciente ligou, vem ao consultório, avalia visualmente, esse paciente está meio acinzentado, meio azul, né? Fez o diagnóstico e encaminha para o médico. O médico pode considerar, talvez, dar azul de metilena para tratar o paciente ou só acompanhar, já que a condição aí que demora algumas horas, dias para ser revertida, paciente geralmente benigno, tá? Mas tem que ser identificado, tratado, porque o paciente às vezes não sabe o que aconteceu com ele. Beleza? Então fica aqui mais uma aula sobre intercorrências médicas de odontologia, lembrando que essa aula é extremamente importante porque a anestesia é parte do dia a dia do paciente. E, mais uma vez, evitar superdosagem é a sua obrigação. Se por algum motivo ocorrer fora do seu controle, você tem que saber lidar com ela. Mas é uma intercorrência 100% evitável com estudo e técnica corretas. Beleza? Pessoal, obrigado. Até o próximo módulo. Valeu.